Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 22º domingo do tempo comum, dia do catequista e dos leigos. E hoje nós estamos celebrando, o último domingo do mês vocacional. Vamos pedir a Deus por todos nós, pelas nossas vocações, por todos os vocacionados, para que o Espírito Santo os conduza sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vós chamais os pobres e humildes para o vosso banquete. Fazei que saibamos acolher os mais necessitados e sofredores, para vivermos como filhos e filhas vossos, como irmãos e irmãs ao redor de vossa mesa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós vamos meditar a leitura de Eclesiástico, do livro do Eclesiástico, do capítulo 3, versículo 19, 21, 30 e 31. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás grande graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de nós refletirmos, quais os ensinamentos essa palavra nos diz, nós vamos ler também o Evangelho de hoje. Nós vamos ler, meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante dos convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem seus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje, nessa leitura e nesse evangelho, nós percebemos, na primeira leitura, as atitudes que nós devemos ter, duas grandes virtudes, que é a mansidão e a humildade. Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente deve fazer com mansidão e humildade. Se a gente for grande, se a gente tiver, algum dom especial, se a gente for uma pessoa ilustre, mas as nossas atitudes elas devem ser feitas com humildade, através do serviço ao próximo e do serviço a Deus.
Que o que agrada ao Senhor, né, é a nossa humildade, é nós realizarmos aquilo que Ele nos pede para realizar e realizar com humildade. Não realizar pensando em aparecer, em engrandecer ou mostrar que a gente é capaz de realizar tal coisa. E no Evangelho a gente percebe que Jesus ele foi convidado para ir comer, né? Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então ele foi provavelmente jantar na casa do fariseu. E a gente percebe que eles observavam Jesus. E Jesus também estava ali e ele também estava observando aquelas pessoas. E ele observou que todos os que chegavam, eles procuravam aqueles melhores lugares, né? O primeiro lugar. E Jesus então conta para eles uma parábola. Jesus diz que quando a gente for convidado para tal coisa, a gente não pode procurar sentar lá na frente, porque se a gente estiver lá na frente e aí a pessoa que convidou chegar e falar para a gente ir sentar lá atrás, a gente vai ficar com uma vergonha, né? A gente vai se sentir envergonhado, a gente vai dar vontade até de sair da festa. E então Jesus fala que a gente deve sentar lá mais para trás, porque se a gente for numa festa de casamento, ali tem o lugar dos padrinhos sentar, tem dos parentes dos noivos, da noiva. Então, a gente que foi convidado para participar, a gente deve ocupar os lugares mais afastados, né? E vai que aquela pessoa que convidou a gente, ela quer que a gente fique mais perto. E aí ela vem chamar a gente que está cá atrás para ir ficar lá próximo, lá na frente. Aí a gente vai sentir feliz, né? Porque ele veio nos convidar para a gente ir lá para frente. Então que nós possamos ter a sabedoria de ser pessoas humildes, humildes de verdade. Não fazer de conta que é humilde, mas ser humilde sim. Porque sempre quando eu falo sobre humildade, eu lembro daquela passagem, daquele evangelho, que Jesus diz, né, que as crianças, elas são exemplos de humildade. Quem não se comparar com uma criança, ela não herdará o reino dos céus. Porque as crianças são humildes. A criança, ela não tem maldade, ela perdoa, ela esquece, ela não se preocupa com o melhor lugar e ela deve sempre o amor para com o outro. Se uma criança briga ou se um adulto fala algo, a criança, ela naquele momento ouve tal coisa e logo já esquece, já perdoa. Então, o sentido da humildade é esse, é a gente se tornar criança, é a gente ter a mentalidade de uma criança, a gente ter a capacidade de perdoar e também de se oferecer para ajudar ao próximo, vivendo a humildade de verdade, né? E também Jesus nos mostra nesse evangelho que a gente não deve fazer algo pensando na recompensa. Quando a gente for fazer um jantar ou algo especial, a gente tem que fazer de coração, não para mostrar e nem para esperar a recompensa. E ele nos fala que a gente deve convidar os pobres, os aleijados, os coxos ou os cegos. Ele quer nos dizer que nós devemos ajudar e convidar para fazer parte da nossa alegria, para estar junto conosco, aquelas pessoas que não têm como retribuir aquilo que a gente está fazendo, aquelas pessoas que estão precisando. E nós alcançaremos a recompensa de Deus,
nós seremos verdadeiramente felizes, porque o Senhor nos retribuirá, né? Nós receberemos a recompensa na ressurreição. Então, que nós possamos sempre pedir ao Senhor que nos faça pessoas humildes. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.